Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas já passaram ou ainda passam, principalmente por conta das redes sociais. E o assunto de hoje é o perigo da comparação nas redes sociais. E eu acho que todo mundo já entrou no TikTok, no Instagram ou em outras redes sociais e olhou para alguém pensando: nossa, eu queria ter a vida dessa pessoa? Ou então, eu queria ser bonita assim, eu queria ter o cabelo dela, queria ter o corpo dela, queria ter a quantidade de seguidores dela, queria estar vivendo isso também. E talvez você nunca tenha falado isso para alguém, mas já pensou. E eu já me comparei muito também, principalmente com a relação com a minha aparência. Quando eu era mais nova, eu olhava muito para outras pessoas, para outras meninas, para pessoas famosas e acabava reparando tudo. No rosto, no cabelo, no corpo, na forma como a pessoa tirava foto. E sem perceber, eu começava a olhar para mim, procurando aquilo que eu achava que estava errado em mim. E eu acho que esse é um dos grandes perigos da comparação. Porque quando a gente começa a se comparar demais, a gente esquece aquilo que existe em nós e começa a enxergar somente aquilo que acha que falta. A gente olha para outra pessoa e pensa: ela tem isso que eu não tenho. Mas esquece de olhar para si mesmo e perceber tudo aquilo que ainda existe dentro de você. E hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira muito diferente. Eu não vou dizer que eu nunca mais me comparei, porque não é verdade. Mas hoje eu consigo perceber muito mais quando eu estou entrando nesse lugar. E uma das coisas que eu aprendi é que as redes sociais não mostram a vida inteira de alguém. Você entra no Instagram e vê uma pessoa sorrindo, conquistando coisas, viajando, entrando numa faculdade, começando um relacionamento e você pensa: nossa, essa pessoa está vivendo tão bem. Mas você não sabe o que aconteceu antes daquela foto, você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando, você não sabe quais são as inseguranças dela, quais os problemas dela, quais os momentos difíceis que ela está enfrentando. Porque a gente mostra os momentos que escolhe mostrar. E isso é muito importante lembrar. Você está comparando a sua vida com recortes da vida de outra pessoa. E essa nunca vai ser uma comparação justa. E outra coisa que acontece muito na nossa vida é que a gente começa a pensar que a gente está atrasado demais. Você vê alguém da sua idade namorando e você pensa: eu deveria estar namorando também. Vê alguém casando e pensa: eu deveria estar nessa fase também. Vê alguém entrando na faculdade, conseguindo um emprego, crescendo nas redes sociais, realizando um sonho e começa a pensar: e eu? Quando vai acontecer comigo? Só que a vida não é uma corrida. Você não está atrasado porque outra pessoa chegou antes. Cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um tempo. E eu acredito muito nisso hoje. A minha vida não vai acontecer como a vida de outra pessoa. E isso não significa que a minha vida está pior. Ela simplesmente é a minha vida. Eu não preciso viver a história de outra pessoa para ter uma história bonita. E você também não. Inclusive, existe uma forma diferente de admirar alguém e se comparar com alguém. Eu posso olhar para uma pessoa e pensar: nossa, eu admiro muito ela. Isso é diferente de pensar: eu nunca vou ser boa como ela. Eu posso olhar para aquela outra pessoa e achá-la bonita sem precisar pensar que eu sou feia. Eu posso ver alguém conquistando alguma coisa e pensar que eu não preciso conquistar e nem que eu sou um fracasso. E eu acho que isso muda muita coisa, porque a conquista de outra pessoa não diminui a sua. O crescimento de outra pessoa não significa que você parou. E o fato de alguém estar vivendo alguma coisa não significa que você não vai viver. Cada coisa tem o seu tempo. E para mim, a minha fé entra muito nisso, porque eu preciso lembrar que Deus não errou quando me criou.
Ele não errou quando criou você. Você não precisa parecer com outra pessoa para ter um valor. Você não precisa ter a mesma história, você não precisa ter a mesma personalidade, o mesmo cabelo, o mesmo corpo, a mesma trajetória. Deus conhece você, Ele conhece a sua caminhada. Talvez você esteja vendo a vida de alguma pessoa e pensando que ficou para trás. Mas talvez você só esteja em uma fase diferente. E uma fase diferente não significa uma fase pior. Então, se você está vendo que as redes sociais estão fazendo você se sentir insuficiente, é hora de você dar um passo para trás. Não tem problema de acompanhar um determinado conteúdo se aquilo faz mal para você. Não é sobre ter inveja de alguém, é sobre cuidar da sua mente. E também tentar olhar mais para a sua caminhada. Olhar para quem você era antes, olhar para tudo que você já enfrentou, para tudo que você já aprendeu, para o quanto você já cresceu. Porque às vezes a gente olha tanto para alguém e esquece de olhar para aquilo que a gente já enfrentou. Então, se você está assistindo esse vídeo e sente que está atrasado, se você olha para outras pessoas e pensa que as outras pessoas estão vivendo aquilo que você ainda não viveu, eu quero te lembrar, você não está atrasado. A sua história não precisa acontecer no mesmo ritmo que a história de outra pessoa. Não transforme a conquista de alguém em uma prova que você fracassou. E não deixe as redes sociais fazerem você esquecer de quem você é. Você é muito mais do que uma foto, muito mais do que um número, muito mais do que uma curtida, muito mais do que seguidores. E principalmente, você não precisa ser outra pessoa para ter um valor. E eu espero que esse vídeo tenha conversado muito com você de alguma forma. Se você já passou por isso ou ainda passa, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber a experiência de vocês também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!